O Flamengo parece estar prestes a viver uma verdadeira revolução no seu meio-campo, com a possível chegada de João Adolfo Arias Andrade, o talentoso colombiano que atualmente defende o Wolverhampton. O rumor começou a ganhar força nos bastidores e, segundo fontes próximas ao clube, a negociação evoluiu de forma surpreendentemente rápida. Arias, conhecido por sua habilidade de driblar e criar jogadas que quebram linhas defensivas, se encaixaria perfeitamente no esquema tático do Flamengo, que busca reforçar sua criatividade ofensiva. O interesse rubro-negro não é novo, mas a maneira como a proposta foi construída, envolvendo aspectos financeiros e garantias esportivas, parece ter convencido o jogador a considerar seriamente a mudança. Torcedores e analistas do futebol sul-americano estão atentos, especulando sobre como Arias pode transformar a dinâmica do time, especialmente em partidas decisivas, onde a diferença entre vitória e derrota muitas vezes depende de lampejos individuais de talento. A chegada de um colombiano de alto nível também reacende a discussão sobre a valorização de jogadores da América do Sul em clubes brasileiros, algo que, historicamente, gera debates acalorados sobre investimento, retorno esportivo e identidade tática. Não se trata apenas de uma contratação. É uma possível mudança de paradigma na forma como o Flamengo pretende atuar nos próximos desafios, mostrando ambição e capacidade de negociação. Nos últimos meses, John Arias se destacou no Wolverhampton, chamando atenção por sua velocidade, visão de jogo e capacidade de infiltração pelos flancos. A especulação de que ele aceitaria a proposta do Flamengo gerou uma onda de discussões entre torcedores e especialistas, que começam a imaginar o impacto que seu estilo agressivo e criativo poderia ter sobre a equipe. Alguns afirmam que Arias traria a energia necessária para revitalizar o ataque, enquanto outros levantam a questão da adaptação ao futebol brasileiro, conhecido por suas particularidades técnicas e ritmo intenso. Há também rumores de que a diretoria rubro-negra estaria disposta a oferecer condições diferenciadas para facilitar a transição do jogador, incluindo suporte familiar e um plano de carreira que projete sua valorização tanto no Brasil quanto internacionalmente. A movimentação do Flamengo nesse mercado é vista como estratégica, visando não apenas fortalecer o elenco, mas também posicionar o clube como um destino atraente para talentos sul-americanos de destaque. A expectativa é de que Arias, se confirmar sua chegada, não apenas contribua com gols e assistências, mas também eleve o padrão de competitividade e inspiração dentro do vestiário, influenciando positivamente jogadores jovens e veteranos. A narrativa da contratação, embora ainda cercada de incertezas, já movimenta redes sociais, fóruns e debates esportivos, alimentando o imaginário da torcida e criando uma atmosfera de antecipação que faz o Flamengo parecer estar prestes a dar um passo ousado em sua trajetória. O futebol brasileiro tem se transformado nos últimos anos, com clubes buscando equilíbrio entre contratação de estrelas e investimento em jovens talentos. A possível chegada de João Arias insere o Flamengo nesse contexto de forma emblemática, sinalizando que o clube quer mais do que apenas reforços. Busca uma identidade de jogo que mescle criatividade, velocidade e ousadia ofensiva. Especialistas apontam que Arias pode se tornar o elo entre meio-campo e ataque, criando jogadas decisivas e rompendo defesas adversárias com sua habilidade de drible e finalização.
O timing da negociação também é citado como crucial, já que o futebol europeu vive momentos de reestruturação e jogadores sul-americanos de qualidade estão sendo observados de perto por clubes com maior poder financeiro. A torcida rubro-negra, por sua vez, se divide entre a empolgação pelo talento do colombiano e a cautela sobre sua adaptação, mas a narrativa predominante é de otimismo, alimentada pelo histórico de acertos do Flamengo em contratações ousadas. Nos bastidores, comenta-se que o clube preparou um plano detalhado para integrar áreas, envolvendo treinamentos específicos, acompanhamento psicológico e uma projeção clara de como ele se encaixaria na equipe titular, reforçando a ideia de que não se trata apenas de um investimento pontual, mas de uma estratégia de longo prazo. Se a transferência se concretizar, João Arias pode não apenas elevar a qualidade técnica do Flamengo, mas também servir de exemplo para futuros movimentos do clube no mercado, consolidando a reputação rubro-negra como destino de jogadores sul-americanos de alto nível. Os torcedores já começaram a especular sobre o impacto imediato de John Arias, imaginando combinações com os principais atacantes do Flamengo e movimentos estratégicos que poderiam surgir com sua chegada. Há comentários sobre a intensidade que ele traria aos treinamentos, sua postura dentro e fora de campo e como seu estilo de jogo pode influenciar o rendimento coletivo. Analistas ressaltam que, além da capacidade técnica, Arias tem experiência em ligas competitivas e já mostrou maturidade em decisões importantes, algo que o Flamengo poderia aproveitar em confrontos decisivos. O timing da negociação, além disso, sugere que o clube está atento a oportunidades de mercado, buscando jogadores que possam se adaptar rapidamente e gerar resultados tangíveis, evitando riscos desnecessários. A narrativa de bastidores indica que Arias já manifestou interesse em vestir a camisa rubro-negra e que negociações sobre detalhes contratuais estão avançadas, incluindo cláusulas que garantem segurança para ambas as partes. A especulação se intensifica com rumores de que o colombiano poderá assumir papel central na equipe, não apenas como ponteiro ou meio-campista, mas como articulador principal das jogadas, contribuindo para uma transformação tática que pode surpreender adversários e observadores. O ambiente criado em torno dessa negociação tem todas as características de um grande movimento estratégico, capaz de impactar não apenas resultados imediatos, mas também o planejamento do Flamengo nos próximos anos, consolidando sua imagem de clube ousado e visionário. Alguns críticos, entretanto, levantam questões sobre a adaptação cultural e física do jogador, considerando o ritmo intenso do Campeonato Brasileiro e a pressão histórica da torcida do Flamengo. Apesar disso, especialistas apontam que João Arias tem perfil resiliente e histórico de superação, atributos que poderiam minimizar riscos e acelerar sua adaptação. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria já estuda formas de integrar o colombiano socialmente e emocionalmente à equipe, entendendo que um jogador bem ambientado rende mais dentro de campo. Além disso, a chegada de Arias poderia abrir novas possibilidades de mercado, servindo como exemplo para outros jogadores da América do Sul que buscam oportunidades em clubes brasileiros, consolidando o Flamengo como destino atrativo e competitivo. A narrativa especulativa também envolve questões financeiras, com boatos sobre valores de contrato, bônus de desempenho e premiações que tornam a proposta ainda mais interessante. Para a torcida, a expectativa é quase palpável.
Imaginar Arias em campo, driblando adversários, criando chances e compondo jogadas decisivas é motivo de entusiasmo e esperança. Enquanto os rumores continuam, o Flamengo parece estar prestes a dar um passo ousado, combinando planejamento estratégico, investimento em talento e visão de longo prazo, mostrando que está disposto a se reinventar e manter seu protagonismo no futebol brasileiro e sul-americano. O interesse do Flamengo em João Arias também desperta curiosidade sobre o impacto na estratégia do time em competições nacionais e continentais. A chegada de um jogador com características ofensivas e criativas poderia redefinir padrões táticos, permitindo ao treinador explorar diferentes arranjos e possibilidades dentro de campo. Analistas apontam que, com Arias, a equipe ganharia maior profundidade nas transições rápidas, dribles curtos que quebram linhas defensivas e uma presença constante na criação de oportunidades, algo que poderia elevar significativamente o nível competitivo do Flamengo. Rumores indicam que a diretoria planeja anunciar a contratação de maneira estratégica, aproveitando o momento de atenção da mídia para maximizar impacto, engajamento da torcida e repercussão esportiva. Além disso, especula-se que o colombiano já esteja estudando o material do clube, demonstrando interesse em entender a dinâmica da equipe, estilo de jogo e potenciais parceiros de campo, algo que evidencia profissionalismo e comprometimento. Se confirmado, o impacto de João Arias não se limitará ao futebol jogado. Ele poderia influenciar treinamentos, cultura de vestiário e, sobretudo, inspirar jovens talentos do Flamengo a se dedicarem mais e buscar aprimoramento contínuo. A narrativa de bastidores continua a alimentar debates, criando expectativa e emoção, elementos essenciais para qualquer grande rumor no futebol. E o Flamengo parece estar no centro dessa história, pronto para transformar especulação em realidade concreta. A especulação sobre a chegada de João Arias ao Flamengo continua a tomar conta das redes sociais e torcedores não param de imaginar como o colombiano poderá se encaixar no elenco. Alguns especialistas apontam que sua chegada poderia provocar uma verdadeira transformação no setor ofensivo, permitindo ao técnico explorar variações táticas que antes pareciam difíceis de executar. Arias, com sua capacidade de infiltração, visão de jogo e dribles curtos, poderia se tornar peça-chave em jogadas que envolvem rápidos toques e troca constante de posições. Algo que se encaixa na proposta de futebol moderno e ofensivo que o Flamengo tem buscado nos últimos anos. Rumores indicam que o clube está disposto a investir em treinamento específico para potencializar as qualidades do jogador, criando um ambiente em que ele possa se sentir à vontade e render ao máximo. Além disso, comenta-se que a diretoria está atenta a contratos de adaptação, buscando garantir estabilidade para o atleta e segurança para o clube, equilibrando expectativas financeiras e esportivas. A torcida já sonha com combinações com os principais atacantes, passes em profundidade e acelerações fulminantes pelas pontas, criando um clima de antecipação que alimenta debates, memes e conteúdos de fãs. Algo que demonstra como rumores bem construídos podem envolver emocionalmente a comunidade esportiva. Bastidores sugerem que João Arias, mesmo antes de sua chegada oficial, já estaria em contato com pessoas próximas ao clube, estudando detalhes sobre o elenco, a forma de atuar e o estilo de jogo. Isso reforça a especulação de que ele não se trata apenas de mais uma contratação, mas de um investimento estratégico que visa elevar o nível técnico do time.
Especialistas levantam hipóteses sobre mudanças na posição de alguns jogadores, criando rotinas de treinamento que permitam explorar melhor as combinações com áreas. Alguns cenários indicam que ele poderia assumir papel central em jogadas de transição, enquanto outros apontam que sua presença nas laterais aumentaria significativamente o poder ofensivo, obrigando adversários a se reorganizarem para conter sua criatividade. A narrativa nos bastidores sugere que o Flamengo está se preparando para uma comunicação cuidadosa sobre a contratação, gerando expectativa sem criar falsas promessas, algo que reforça a imagem do clube como estrategista e planejador. Ao mesmo tempo, a especulação sobre áreas movimenta o mercado, provocando comentários sobre possíveis efeitos em futuras negociações e inspirando outros jogadores sul-americanos a enxergar o Flamengo como destino atrativo e competitivo, reforçando o poder de influência que uma única contratação pode gerar. A adaptação de áreas ao futebol brasileiro é outro ponto de debate intenso. Alguns críticos levantam dúvidas sobre o ritmo, a intensidade e a pressão constante que o Campeonato Brasileiro exige. Mas defensores do rumor ressaltam que o colombiano tem experiência suficiente em ligas exigentes e já demonstrou maturidade em momentos decisivos. Nos bastidores, comenta-se que o clube estaria investindo em suporte psicológico, nutricional e físico para facilitar a transição, garantindo que o jogador possa render rapidamente. Além disso, sua chegada poderia servir de modelo para a integração de futuros reforços estrangeiros, estabelecendo protocolos que tornam o processo mais eficiente. Torcedores especulam sobre combinações com meias e atacantes, possíveis assistências e gols, enquanto especialistas levantam hipóteses sobre ajustes táticos que permitam maximizar a presença de áreas em campo. A narrativa do rumor sugere que, se bem conduzido, o colombiano não apenas contribuiria com desempenho individual, mas também influenciaria a dinâmica coletiva, aumentando competitividade, intensidade e criatividade do Flamengo, elementos essenciais para manter o protagonismo em torneios nacionais e continentais. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Outro ponto interessante nos rumores é o impacto que a chegada de Arias poderia ter na mentalidade do elenco. Fontes próximas indicam que jogadores veteranos poderiam se sentir desafiados a elevar o nível de desempenho, enquanto jovens talentos teriam a chance de aprender com sua experiência e habilidade. A narrativa sugere que a presença do colombiano poderia criar um ambiente de constante evolução, estimulando treinamentos mais intensos, maior atenção a detalhes técnicos e maior dedicação individual. Com isso, a especulação vai além de questões táticas e de habilidade. Trata-se de uma possível transformação cultural dentro do clube, algo que reforça a ideia de planejamento de longo prazo e visão estratégica. Além disso, rumores indicam que Arias poderia se tornar um articulador dentro do vestiário, ajudando a integrar diferentes perfis de jogadores e transmitindo profissionalismo e ética de trabalho. A expectativa é que sua chegada crie não apenas impacto esportivo imediato, mas também inspiração e referência para todos que compõem o ambiente do Flamengo, reforçando o clube como destino de talentos ambiciosos e preparados para desafios de alta intensidade. O mercado de transferências também é fortemente influenciado pela especulação em torno de Arias.
Comentários de analistas sugerem que, se a negociação for concretizada, outros clubes da América do Sul podem começar a repensar estratégias, elevando o interesse por jogadores em posições semelhantes. A narrativa indica que o Flamengo pode se posicionar como protagonista, mostrando capacidade de atração e negociação eficiente, criando precedentes para futuras contratações. Além disso, a especulação também abre espaço para debates sobre valorização de talentos locais e sul-americanos, reforçando a ideia de que clubes brasileiros podem ser destino atrativo e competitivo, capaz de combinar ambição esportiva e planejamento financeiro. Rumores de contratos, bônus de desempenho e condições diferenciadas para facilitar a adaptação do jogador reforçam ainda mais a imagem de profissionalismo e organização. Nesse cenário, Arias não seria apenas um reforço técnico, mas uma peça estratégica em um tabuleiro maior, envolvendo identidade de clube, mercado de jogadores e projeção internacional. Elementos que reforçam a complexidade e relevância de sua possível chegada. Por fim, a expectativa em torno de João Arias cria um ambiente de antecipação que vai além do futebol jogado. Torcedores já imaginam seu impacto em gols, assistências e jogadas decisivas, enquanto especialistas debatem possibilidades táticas e estratégias de adaptação. A narrativa especulativa sugere que a contratação poderia ser um divisor de águas, influenciando não apenas resultados imediatos, mas também planejamento de médio e longo prazo. Além disso, rumores indicam que o clube estaria preparando materiais de divulgação e engajamento da torcida, aproveitando o momento de expectativa para gerar entusiasmo e fortalecer a imagem de protagonista no futebol brasileiro. Se a chegada de Arias se concretizar, o Flamengo terá não apenas um reforço de qualidade técnica, mas também um agente transformador, capaz de elevar competitividade, inspirar companheiros e consolidar a reputação do clube como destino de grandes talentos, mostrando que, mesmo no mundo dos rumores, é possível perceber movimentações que têm potencial para marcar época e definir ciclos vitoriosos. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.